Bem-vindos a mais um programa Falando de Saúde. Hoje, no primeiro bloco, eu vou receber a fonoaudióloga Josimar Martins, que vai falar sobre cuidados com a voz. A fonoaudiologia é a ciência que estuda os distúrbios da comunicação humana, dentre eles os distúrbios da fala, da linguagem, da voz, audição e órgãos fonoarticulados como lábios, dentes, línguas, bochechas, palatos e céu da boca. Além disso, outras funções que parecem muito simples, como respiração, mastigação, sucção e deglutição, estão ligadas a essa especialidade. Para saber mais sobre essa profissão, é que a fonoaudióloga Josimar Martins está aqui hoje. Seja bem-vinda, Jo, prazer recebê-la. Muito prazer estar aqui também, Fabiana. Vamos começar explicando o que é um fonoaudiólogo ou o que faz um fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo vai atuar em tudo que diz respeito à parte de boca, laringe e faringe, certo. Ok? Então, com a evolução da fonoaudiologia, nesses últimos 30 anos, foram criadas várias divisões, então foram especializações em audição, mioterapia, linguagem e voz. Hoje a mioterapia também já abriu para a disfagia, que tem se tornado muito importante em função do cuidado, de como eles tratam aquele paciente que não consegue mais deglutir corretamente por conta de uma alteração neurológica. Isso teve um crescimento muito grande e acabou se tornando também uma especialidade da fono. Tá. Muitas pessoas que estão nos assistindo trabalham com a voz. Professores, jornalistas, profissionais que têm que se comunicar de uma maneira excessiva ou por muitas horas durante o dia. E a grande dúvida é essa: como eu sei que eu preciso procurar um fonoaudiólogo? Ou como eu sei que a minha voz não está bem? Tem um conceito que eu acho que é fácil quando você está em público, que é o esforço que você está fazendo para conseguir desempenhar o teu papel. Quando a tua voz está bem, quando você consegue ter uma projeção adequada e a voz não tem nenhuma alteração em si, você não faz esforço. Você não vê a pessoa com qualquer dificuldade respiratória, você não vê ela parar no meio da frase para ter que pegar, você não vê a pessoa pigarrear com frequência. Então, são sintomas que estão mostrando que a tua voz não está bem. Se você tem uma função, vamos dizer, né, normalmente o profissional de voz tem uma demanda de 4, 6, 8, o professor tem muitas 10 horas por dia. Chega no final do dia, você está com a voz cansada. Parece que você tenta falar e a voz não sai. Você sai cansado, estressado, porque você tenta falar e não consegue, você sabe que você não consegue alcançar. Tem um desenho muito antigo já que a gente sempre utiliza, né? Onde você localiza a tua voz? Ela está dentro de você, ela está na tua frente ou ela está no ambiente? O certo é ela estar no ambiente. O certo é que você consiga projetar de uma forma tal que não tem esforço, que você consiga abranger. Então, nós estamos conversando aqui em duas, mas se tivesse aqui 10 pessoas, estariam me ouvindo com tranquilidade. Certo? Sem você ter que fazer muito esforço. Sem nenhum esforço da minha parte. Okay. Se eu tenho que fazer algum esforço, a voz já não está bem. Você falou em pigarrear. Pigarrear é o famoso... Porque isso faz mal? As pessoas que têm esse hábito faz mal? Está prejudicando? Está prejudicando. Ele não é um hábito, ele é uma necessidade, certo? É fisiológico. Você está com a tua laringe irritada de alguma forma, você, seja por um quadro gripal, seja pelo esforço repetitivo que você está fazendo no falar, a laringe, para se defender, vai criando muco, vai aumentando o muco, porque está agredindo a mucosa da prega vocal. Então, se torna um ciclo vicioso. Você pigarreia para limpar, para você produzir uma voz limpa. Porque sem o pigarro, a tua voz sai suja de muco. Você escuta o muco na voz. Se você limpando, você agride de novo. E a prega vocal de novo secreta muco para se proteger. Então, você entra num ciclo vicioso. Por isso que a gente pensa que é hábito. E não é. É o organismo se defendendo. Se defendendo. Qual que é a forma? Né? Diminuir o abuso.
diminuir o abuso de voz, diminuir a demanda de voz, hidratar. A água é o maior aliado de quem trabalha com voz. E a hidratação é sistêmica, né? A água não vai passar pela prega vocal. Porém, toda a hidratação que ela faz no organismo faz com que a mucosa esteja mais frouxa, mais flexível e a voz tenha um corpo mais bonito, uma projeção diferente, né? Que identifica cada indivíduo. Tá, então tentar não fazer isso. E como é que eu faço quando me dá essa sensação que vou engasgar, por exemplo? O que eu tenho que fazer? A orientação, na verdade, é tentar melhorar o padrão da laringe. Então, se você pigarreia com frequência, está mostrando que a tua laringe não está bem. Hidratação, o gargarejo com água vai ajudar, não que limpe a prega vocal, mas vai limpar toda a região em volta. Puxar o ar e engolir 1, 2 vezes, em seguida vai limpar toda essa região, vai canalizar o muco para o lugar correto. Porém, tem que ter sempre a consciência de que isso está mostrando que algo ali não está bem. Já seria, então, uma indicação para um papinho com um fonoaudiólogo. Já seria um alerta. Exato, para você entender o que você está fazendo de errado. Porque se todo mundo soubesse o que está fazendo de errado, não chegaria nesse ponto. Não chegaria a ficar sem voz, não chegaria a ficar rouco, não chegaria a nada. Então, você tem que entender o que você está fazendo de errado, que ajuste, na verdade, você está fazendo de errado, porque a gente vai mudando. Postura, a gente não muda a postura para se adaptar a determinadas demandas. Sim. Você não muda a postura de um computador, você não faz ler por digitação. É a mesma coisa, é um músculo que vai reagindo de acordo com a demanda que vai tomando. Então, você tem que aprender como produzir essa voz sem tanto esforço para que não resulte na necessidade do pigarro. Tá. Você falou que a voz é um músculo, né? Você tem músculos a prega vocal é um músculo que projetam a voz. Então, a voz envelhece. Envelhece. E tem como cuidar para que ela não envelheça? Exercício vocal, muita água, né? Aquecimento e desaquecimento de voz. Para quem trabalha com ela, para o profissional de voz, é imprescindível. A gente tem, assim, por um exemplo, a gente tem o mito do aquecer a voz, né? Como é que os cantores aquecem a voz normalmente? Tomam um golinho de uísque. O uísque não vai aquecer a voz, o uísque vai aquecer o cérebro. Não tem nada a ver com a voz. Nada a ver uma coisa com a outra, porque ele não passa por ali. Certo. Ele não vai fazer nada ali, né? Então, tem muitas crendices, né? Chá de gengibre, própolis e coisa nada que diz que vai limpar, que vai melhorar. Nada disso de verdade passa pela prega vocal, porque pela prega vocal só passa ar. Ela é a entrada da via aérea. Por isso que ela é tão sensível. Ela foi criada no desenho de Deus para ser proteção da via aérea, né? O homem, com a inteligência que Deus deu, desenvolveu a fala, a voz, o canto, mas ela, na origem, ela está ali como proteção da via aérea. Então, nós temos 3 mecanismos, né? A prega vocal verdadeira, a falsa, a epiglote, que são todos que vão fazer com que não passe nada de sólido para dentro da via aérea. O sólido vai para o esôfago e o ar vai para o pulmão. Então, é uma região extremamente vascularizada e bastante sensível. Então, qualquer coisa que altere, se você sai, como no nosso clima maravilhoso, né, que tem todas as estações no dia, você sai de um ambiente quente, sai para a rua sem nenhuma proteção, o profissional da voz. Imagine um atleta. Eu sempre comparo com um atleta. O maratonista, ele não faz toda uma preparação para a maratona? Desde alimentação, bebidas isotônicas, preparo físico, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, você tem que ter a consciência de que a alimentação pesada, por um exemplo, né, você vai falar durante muito tempo e você sai logo após uma refeição muito pesada, é lógico que você não vai estar bem, porque o estômago cheio, o diafragma não vai estar trabalhando tão bem, você
corre o risco de ter um refluxo, alguma coisa que atrapalhe. Então, são várias coisas que você tem que ter como conduta na tua vida se você é profissional da voz. E nisso a gente inclui tudo, né? Professor, advogado, atendente, secretária, telefonista, que mais? Nossa, hoje em dia quase todas as profissões usam a voz, né? Todo mundo precisa da voz. Bom, você falou aí em cuidados com a voz e a gente falou que a voz envelhece. Mas muitas pessoas acham que com o passar dos anos, a pessoa vai ficando mais rouca. Algumas, essa mudança é brusca, elas ficam roucas de uma hora para outra. E acham que rouquidão é charme. É charme ou é doença? É doença. Rouquidão sempre é doença. Sempre é doença. Ela sempre está mostrando que alguma coisa não está de acordo, né? A voz, sim, vai mudando, né? A criança tem um padrão de voz mais agudo, à medida que vai chegando nos 12, ela vai mudando, normalmente entre 13 anos, 15 anos para a mulher, até os 16, 18 no homem, principalmente no homem, você percebe uma baixa, né, da frequência fundamental grande, ele fica com a voz bem mais grave, porque é muito mais notável no homem do que na mulher. E se você parar e analisar bem a fundo, você é capaz de identificar no telefone a idade da pessoa que está falando com você. Sim, é certo? Verdade. Então, ela tem uma, né, a voz vai agravando, sim, à medida que vai chegando na senescência, ela tende a agudizar de novo, porque ela vai perdendo essa plasticidade, então ela vai tendo uma tendência a agudizar novamente, vai perdendo a definição de articulação. Então, você tem... Nossa, é tranquilo quando você está conversando com uma pessoa no telefone, você saber se é homem, mulher, a idade daquela pessoa, pelo padrão de voz que ela tem. Com exceção de casos que a pessoa está com um tom tão grave que parece, uma mulher, por exemplo, com um tom muito grave que parece um homem, ou vice-versa, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar, de conversar com pessoas ao telefone que eu jurava que era uma voz masculina e não era uma mulher falando. Isso normalmente é efeito de cigarro. Ah, o cigarro causa isso também, rouquidão. Eu vou apostar em 90% disso que você está me dizendo em edema de Heineken, que é uma doença proveniente do calor da fumaça do cigarro, né? Aquece a prega vocal para se defender, faz tanto muco, a reação dela faz com que aumente a mucosa e essa voz fica pesada, fica grave. Aí é aquela história, no começo fica até charmosa, existe um padrão, né? Existe um padrão de achar que a voz rouca, a voz mais grave é mais sexy. Só que ela na verdade está mostrando uma doença. E tem tratamento? Tem. O primeiro, parar de fumar. Sim. O primeiro. Não, mas eu digo em casos de não fumante, de pessoas que acabam ficando com a voz mais rouca ou pegam uma rouquidão, sei lá, por esforço, por respiração errônea e permanecem roucas por muito tempo. É importante buscar ajuda. Tem tratamento. Nós temos desenvolvido já há 15 anos uma campanha que começou no Brasil, hoje é mundial, Dia Mundial da Voz, 16 de abril. Certo. Então, cada grupo de fonoaudiólogos, mundo afora, faz nesse dia ações que vão mostrar para as pessoas as alterações de voz e o que fazer com elas. O principal foco é o câncer de laringe. Tá. Que nós temos uma incidência enorme de câncer de laringe e ele está totalmente associado a tabagismo e álcool. Os dois fatores que são desencadeantes, não é que desencadeantes, mas que vão colaborar muito para a existência do câncer de laringe. O conceito que a gente tenta mostrar para todos é de a rouquidão com mais de 15 dias deve ser investigada. Porque um resfriado, ou alguma coisa que tenha acontecido com você ali, ela deve regredir e a tua voz voltar ao normal. Se ela permanece, você tem que ver o porquê. É um alerta. Sempre. Que não está bem. Não está bem. E nesse Dia Mundial da Voz, vocês fazem exatamente isso, um alerta para que as pessoas cuidem da voz. O primeiro passo é não fumar e o segundo é exercitar a voz, é isso? Exercitar a voz, procurar não fazer competição sonora, né? Vamos citar um exemplo básico. O jovem sai, vai para balada e volta rouco todo sábado. Música muito alta, né? Claro. E as pessoas vão para a balada para confraternizar. Certo. Então, elas vão falar muito alto,
competem com aquele som, voltam para casa rouco. Vão no show, voltam roucos. Vão torcer para a Copa, né? Vão gritar. Grita tudo que tem direito, né? Volta rouco. Então tem várias ações que a gente nem pensa, mas que você faz e podem gerar até um pólipo. Esse pólipo dificilmente vai ser absorvido sozinho. Você acaba fazendo fono até uma cirurgia às vezes para retirada. Entendi. O nódulo ele vai se desenvolvendo com o uso abusivo da voz. Então constantemente você vai forçando. E você vai fazendo, então, um espessamento da mucosa, que a gente chama de nódulo vocal, e ele, então, vai criando uma área em que não tem produção de voz. Então, a voz fica sempre meio rouca. É aquela pessoa típica que começa com uma voz um pouco mais fraca e rouca no fim de semana, depois da atividade. Isso vai evoluindo, essa voz vai ficando rouca no final de cada dia. Melhora no final de semana, na segunda-feira está igual, volta. Até que chega um ponto em que a voz está rouca quase sempre. E muito pior no final do dia, evoluindo para ficar sem. Chega a ficar totalmente sem voz. E a pessoa pode correr o risco de perder a voz? Tem algum caso que pode levar a pessoa a perder, ficar afônica para sempre? Aí a gente vai falar de paralisias mesmo, de prega vocal, porque... Normalmente, com a fonoaudiologia intercedendo, né, a fonoterapia intercedendo, você consegue voltar num padrão muito bom. Eu tenho vários pacientes que eu acompanho há muitos anos, por exemplo, com cisto de prega vocal, que é um achado que aparece, como aparece em qualquer parte do corpo. Certo. E deram conta, resolveram, optaram por não fazer a cirurgia, conseguiram dar conta da demanda deles de voz de uma forma agradável, sabem o limite que eles conseguem e estão tranquilos. Conseguem se comunicar. Tranquilos. Olha, Jo, eu ficaria horas aqui conversando com a fonoaudióloga Josimar Martins, mas eu acho que hoje a nossa principal função aqui no Falando de Saúde é esse alerta, para que as pessoas cuidem da voz. E quando nós falamos em voz, nós estamos falando em todo esse conjunto que eu citei no começo, né? Respiração, mastigação, cuidar para aquecer a voz, principalmente você que trabalha por várias horas, não fumar e procurar, assim que necessário, assim que notar alguma diferença, ou no tom de voz, ou na irritação da garganta, um fonoaudiólogo. Tá certo? Tá certíssimo. Quem tiver mais dúvidas ou precisar marcar uma consulta, pode ligar aonde? Aonde que encontra a Josimar Martins? Na Inovare. Tá. 3026-2600. 3026-2600. Obrigada. Foi um prazer te receber, viu? Um prazer estar Prometo aqui, te incomodar mais vezes, tá bom? Falando de saúde, vai para o primeiro intervalo. Mas no próximo bloco, continuamos falando de cuidados, sim. Agora a gente desce um pouquinho mais e vamos para os pulmões. A gente vai falar com um pneumologista. Já, já. Não sai daí. Rinite, bronquite, asma, gripe e pneumonia são apenas algumas doenças que são mais frequentes durante o outono. Hoje eu recebo o pneumologista Dr. Magno Zanelato para explicar um pouquinho a diferença entre essas doenças e como preveni-las. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Prazer em recebê-lo. Vamos começar com uma doença mais comum, se assim eu posso dizer, ou menos grave, gripe. O que é gripe? Gripe é uma doença infecciosa causada por um vírus, normalmente assim adquirida na época do inverno. Essas doenças respiratórias infecciosas virais existem de uma maneira mais branda, alguns vírus que causam menos sintomatologia, que são os resfriados comuns, e alguns vírus que causam sintomatologia assim mais exuberante. O vírus da influenza é um deles que causa o quadro gripal. Tá. Apesar do quadro gripal ser autolimitado normalmente, o próprio organismo dá conta do vírus, produzir suas defesas e liquidar com a infecção viral, algumas vezes pode acentuar, exacerbar
outras patologias pulmonares. A gripe pode se tornar uma doença mais grave, é isso? Na ou verdade, não? a gripe ela pode promover aí, oportunizar uma segunda infecção mais grave, bacteriana. Ela pode propiciar um quadro de descompensação de uma bronquite, de uma asma. E essa exacerbação desses quadros crônicos que as pessoas têm, às vezes podem ser assim muito severos, né? Tá. Doutor Magno, por que muitas pessoas dizem que tomam a vacina para a gripe e aí ficam doentes? Isso daí é uma coisa que é difícil, muitas vezes a gente convencer o paciente que isso daí é um mito? É um mito. Porque quando que se tem gripe ou resfriado? Justamente são infecções da época do inverno. Quando é que se faz a vacina? Faz na entrada no inverno. Você faz a vacina, demora uns 20 dias para essa vacina produzir anticorpos para você ter defesa contra esses vírus. E nesse período, em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, é possível que você venha ter um quadro gripal, viral, um resfriado, e muitas pessoas atribuem a vacinação. Então não tem nada a ver. É uma coincidência. É uma coincidência exatamente Pela porque é a época que é para ter, né? Entendi. A prevenção através da vacina é fundamental, é claro. Sim. Mas é verdade ou mito que a vacina é para alguns tipos de gripe? Se é correto falar assim? É corretíssimo. O vírus da gripe é um vírus altamente mutante. Então, todo ano tem vírus novo, que mudou. O vírus da gripe A, inicialmente, que teve um surto aí 5 anos atrás, que matou muita gente, esse vírus já se modificou algumas vezes e assim por diante. Tem diversas cepas virais, todo ano se muda. Se faz uma vacina para uma determinada cepa, produz uma vacina contra aqueles vírus mais comuns daquele período, daquele ano. Faz uma vacina para o ano seguinte já tem outros vírus mais diferentes. Então você consegue uma proteção contra alguns vírus. Tem muitos outros deles que você não conseguiu proteção. Não tem como, né? Exatamente. A idade mínima para tomar vacina para gripe? A idade mínima, assim, nós não temos idade. Até as campanhas vacinais é uma coisa interessante que você falou. Basicamente, a campanha de vacina ela tenta defender mais as pessoas que têm um estado imunitário mais deficiente, que são pessoas abaixo de 2 anos, são as crianças, os bebês, e as pessoas idosas acima de 60 anos de idade. As campanhas, elas tentam dar essa cobertura. A gestante pode tomar, a criança abaixo de 2 anos pode tomar, acima de 60 anos, vacina é preventiva. E muito mais é o substrato que é feito a vacina, que é em cima de proteína de ovo e tudo. Então, algumas pessoas que têm alergia a isso tem que saber disso daí para eventualmente não tomar vacina, para desencadear um quadro alérgico ao uso da vacina. Mas não teria idade, então? Qualquer pessoa poderia tomar? Não tem, qualquer pessoa poderia tomar. Tá. Doutor Magno, uma gripe pode se tornar uma pneumonia? Exatamente pelo aquilo que a gente falou, porque a gripe, ela diminui o estado imunitário da pessoa, a pessoa com o estado gripal ela fica mais congestionada, ela produz mais muco, ela fica debilitada, ela diminui a sua resistência e oportuniza muitas vezes que uma bactéria que esteja presente no ar entra no organismo e produz uma pneumonia bacteriana, às vezes bem severa. Não só pneumonia, uma sinusite, e a pneumonia. As pessoas têm um medo danado assim da pneumonia, mas todo o processo infeccioso, ele não precisa ser uma pneumonia, uma sinusite pode fazer aí
evoluir até para uma meningite, septicemia e morte. Entendi. Então, por isso, quem que vai vacinar? O governo tem um limite de dinheiro aí para gastar em cima de prevenção. Se for vacinar todo mundo, não tem dinheiro para as outras coisas. Então, vamos colocar aí a vacina em cima de quem que nós vamos vacinar? Tem que escolher uma faixa de população para vacinar. Daí se escolhe aquelas que realmente tenha uma deficiência maior aí de defesa e tudo que são abaixo de 2 anos de idade, acima de 60, e as pessoas que já têm problemas respiratórios prévios. Não só respiratório, o diabético é um imunossuprimido, né? O diabético, são pessoas que têm reumatismo, por exemplo, que tem que tomar medicações imunossupressoras que diminuem a imunidade, então ela está sendo imunossuprimida pelo próprio uso de medicamentos que diminui a resistência dela. Então são pessoas que têm indicação de fazer vacinação porque estão mais suscetíveis a pegar infecções. A pegar a doença. Tá. As pessoas confundem muito asma com bronquite. O que é a diferença? O que é uma asma e o que é uma bronquite? As duas doenças, a asma e a bronquite, são doenças obstrutivas, assim, que causam o que a gente chama, que tem o chio no peito, que causam falta de ar. Só que a asma é uma inflamação nos brônquios, uma bronquite alérgica. E a bronquite, que falam só bronquite, normalmente é uma inflamação dos brônquios, uma bronquite causada normalmente por um agente externo que o mais comum aí é a fumaça do cigarro, que são dos tabagistas. Então tem a bronquite crônica do fumante e a bronquite alérgica, que é a mesma coisa que a asma. As pessoas parecem que têm uma visão assim, a asma é uma doença muito mais grave do que uma bronquite. Certo. E na verdade a bronquite alérgica e a asma são a mesma coisa. E a gente tem pacientes com asma mais leve, tem asma moderada e tem asmas gravíssimas, né? Então, como tem os pacientes com a bronquite do cigarro, uma bronquite leve, uma bronquite moderada, uma bronquite grave. Então, a gente tem vários níveis assim de inflamação do brônquio. Tá. Né? Para saber se a saúde dos pulmões está bem, é feito um teste. É isso? Espirometria? É assim que chama? É um dos testes. É um dos testes. Como é que o senhor detecta, como é que a pessoa que está nos assistindo sabe que não está bem dos pulmões? A tosse pode ser um sinal? Uma tosse contínua pode ser um sinal que tem algo lá dentro incomodando? Qualquer sintoma, a pessoa, falta de ar não é normal, tosse não é normal, pigarro não é normal, a coriza, escorrer o nariz não é normal, então qualquer sintoma deve ser valorizado. E a tosse, o que é interessante, assim, as pessoas vêm procurar por causa de tosse, está tossindo e parece que nada dá conta da tosse. E acho que a grande função da gente é realmente saber diferenciar aquela tosse que vem de uma infecção respiratória, uma tosse que vem num processo de uma sinusite, às vezes pode dar tosse, o refluxo ácido que vem do estômago, que sobe. Pode causar também? Pode causar tosse, a pessoa pode ter uma tuberculose, tem tosse, a pessoa pode estar com câncer disseminado no pulmão, nem sabe que tem câncer e tudo, e pode ter tosse. Então, diferenciar a tosse, o que está promovendo a tosse, que seria importante, assim, na área da gente fazer isso, porque as pessoas acham que toda a tosse da vizinha é a mesma tosse dela, que é a mesma da outra pessoa, tosse é tudo a mesma coisa, porque se vê que o vizinho morreu, estava tossindo demais e morreu, ele se preocupa com a tosse. Se não morreu, ele pode estar tossindo 3 anos e não se preocupa com a tosse. Então, o que a gente precisa realmente ver é qual que é a origem da tosse. Tá. Olha, eu estou conversando aqui com o pneumologista, Dr. Magno, e as perguntas continuam, porque nós temos mais 2 blocos ainda, mas vamos para o intervalo, curtinho, para a gente poder tomar uma água, você também, e volta. 2 minutos. Até já. Falando de Saúde está retornando e o nosso bate-papo agora é com o pneumologista Dr. Magno Zanelato. No bloco anterior nós falamos sobre
como detectar que algo não vai bem. E eu lhe perguntei sobre o exame. Como é que a gente detecta, além desses sintomas todos, que algo não vai bem? Como é que se testa a força pulmonar, a respiração pulmonar? Como que é feito? Um paciente com problema pulmonar, a conversa e o exame físico, número 1. Número 2, a gente precisa ter uma imagem, a gente precisa ter raio-x, um raio-x do pulmão. Hoje é assim meio inadmissível ir num consultório de pneumologia e não fazer um raio-x de tórax. Faz parte, quase que faz parte do exame, do examinar o paciente. Certo. Tirar uma chapa de pulmão, justamente para poder diferenciar o que está promovendo a tosse. E um terceiro exame que é muito importante, que você citou, é a espirometria. A espirometria é um teste funcional do pulmão, para ver como ele está funcionando. A gente tem se a gente soprar, a gente tem um fluxo de ar normal, habitual. A gente tem tabelas que mostram que um indivíduo feminino de 1,70 m de altura, com 58 quilos e tudo, ela deveria ter um fluxo lá de 3,5 litros no que ela assoprando. Certo. Né? Já uma pessoa menor, com uma estatura mais baixa, mais pesada, uma pessoa de 1,40 m, com 120 quilos, com 70 anos, deveria ter, soprar no aparelho e ter, vamos dizer lá, um fluxo de 2 litros e pouco. Então o aparelho, ele capta quanto que deu o teu fluxo e o quanto que era esperado para você. Então tem pessoas que têm fluxo bom, mas não tem capacidade pulmonar boa. Tem gente que tem capacidade pulmonar bom, mas tem um fluxo horrível. Então tem as patologias, as doenças pulmonares que causam problema do fluxo de ar, que são elas as mais comuns, a asma e a bronquite, são as doenças obstrutivas. E tem doenças que causam problemas restritivos. O fluxo é bom, mas os volumes são ruins. Então, tem várias doenças aí. A pessoa pode ter tido uma tuberculose, ter os 2 pulmões todos cheios de cicatriz e tem um fluxo bom, mas tem um volume ruim. Tá. Entende? Doutor Marcos, você falou em tuberculose. O que é a tuberculose? É uma doença... Tuberculose é outra doença infecciosa. O vírus que causa o resfriado e a gripe é um tipo de agente infeccioso que infecta a pessoa e produz doença. Certo. A bactéria é um outro micro-organismo que provoca doença. O fungo é outro deles. A tuberculose é outro deles. É uma doença infecto-contagiosa também. A pessoa está tossindo do teu lado e conforme a carga de bactéria de tuberculose que você pega e você inala, você respira, você leva para o pulmão e dependendo da tua capacidade de defesa, a tua imunidade, a tua resistência, você vai ter ou não tuberculose. E é uma doença que tem cura ou só tratamento? Hoje em dia a tuberculose tem cura. Está praticamente nos países de primeiro mundo aí, é uma doença já que já está dominada. Não se fala mais em tuberculose nos Estados Unidos. Tem? Lógico que tem. Existe ainda. Mas é raro, é um outro caso esporádico. No Brasil ainda a incidência é grande. Tá. E das coisas assim que estimulam bastante a ter essa volta da tuberculose. Ela já teve momentos aí que ela já foi uma epidemia, depois deu uma reduzida, depois ela deu uma aumentada. Foi justamente na época em que apareceu a doença imunossupressora, a AIDS, né? E então as pessoas diminuíam a imunidade e começavam a pegar tuberculose. A gente ficou à frente aí do setor de tuberculose aqui de Ponta Grossa durante 9 anos. Foi o responsável e Ponta Grossa é referência da região, não só vem pacientes encaminhados aí de Jaguariaíva, de Ortigueira, Telêmaco Borba, enfim, da região toda aí. Certo.
para cá, e nós, nessa região, que a gente chama, essa nona região aí, tem em torno de 100 casos, 120, 130 casos de tuberculose por ano, assim. É uma incidência alta. Ainda é um número alto. Uhum. E se você for ver estatisticamente, a maioria desses pacientes que têm tuberculose, a grande maioria tem doenças que diminuem a resistência dela e propiciam a tuberculose. Baixa a imunidade e a pessoa pega. Nessa região é muito comum, da primeira doença que propicia isso é o diabetes, vem seguido aí de pacientes, de pessoas imunossuprimidas por bebida alcoólica, alcoólatras, com cirrose e condições de cuidado muito ruim. Depois as pessoas aí que tratam doenças reumáticas em geral, e tem várias delas, uma delas é a artrite reumatoide, é o reumatismo, né? Que ficam tomando esses imunossupressores e acabam tendo tuberculose, quem tem insuficiência renal, tem algumas doenças. E os soropositivos aí que tem o vírus do HIV. Pode ter tuberculose sem ter doença imunossupressora? Lógico que pode. Já pegamos, a gente se admira muitas vezes pegar uma pessoa de uma classe econômica mais elevada, que tem condições de higiene, alimentação, não tem nenhum fator imunossupressor e ter tuberculose? Pode, já pegamos juiz, professor, médico, gente que a gente não esperaria que tivesse a doença e tiveram. Mas, como eu falei para você, a tuberculose em si depende não só do transmitir, mas da sua defesa. Às vezes você está com a defesa ruim e pega um pouquinho de bactéria da tuberculose, é o suficiente para se instalar no organismo e fazer a doença. Às vezes você está com a defesa muito boa, mas você pega uma carga tão grande de bactéria da tuberculose que o organismo não aguenta. Você ficou numa reunião lá do lado de um tuberculoso que não parou de tossir, a sala estava fechada, estava chovendo, estava abafado, não se abre janela, não se... e acabou pegando uma carga muito grande de bactéria da tuberculose e acabou ficando doente. Então, são vários fatores? São vários fatores. Mas tem tratamento e tem cura. Tratamento são 6 meses de remédio. Por ser 6 meses de medicação que o município, o estado fornece a medicação, é uma medicação, é uma doença de notificação obrigatória, que a vigilância sanitária está em cima para tentar equilibrar, cortar essa cadeia de transmissão. Então, você tem que tomar a medicação por 6 meses. Quando você começa a dar um antibiótico para uma pessoa para tomar 7, 10 dias, às vezes a pessoa já falha. Já acha ruim. 6 meses, como é fácil de você falhar, ainda mais quando você está tratando pessoas que assim, subestimam a doença e tudo. Então é difícil E se não tratar 6 meses, a doença volta, ou a doença fica resistente, que é pior ainda. Então, e é importante reforçarmos aqui, doutor Magno, que tuberculose mata. Mata. Se não tratada, mata. Tem que cuidar. Tem que fazer a medicação correta por 6 meses consecutivos. Isso. Bom, a gente vai... Só um adendo antes com relação à tuberculose, acho que é muito interessante você falar isso daí. A tosse que não vai embora, a propaganda assim do Ministério da Saúde, tudo lá, mais do que 3 semanas tossindo, pensar em tuberculose. Quando fizer o tratamento por 6 meses, e essa pessoa é tratada em casa, essa pessoa é tratada, vai no supermercado, essa pessoa vai normal. Ela tem vida normal. Durante as 2 primeiras semanas, 2 a 3 primeiras semanas de tratamento, essa pessoa pode estar transmitindo a doença. Mas com 2 a 3 semanas de tratamento, ela para de ser uma pessoa que está um transmissor. Não está infectando mais as outras pessoas. Então ela pode conviver harmonicamente com as outras pessoas. Você falou na tosse por mais de 3 semanas. Antigamente a gente tinha essa imagem na cabeça, eu me lembro desde menina, que o tuberculoso tossia e sangrava. Precisa vir acompanhado de sangue ou não? E não é só tuberculose faz sangrar. Pessoa com câncer de pulmão escarra sangue, pessoa com pneumonia escarra sangue, gente com embolia pulmonar escarra sangue, até processos
alérgicos pulmonares, uma asma, às Também vezes pode sangrar. Tá. Mas, e normalmente o sangramento na tuberculose reflete habitualmente assim, doenças assim, mais em estágios assim, bem instalados, com doença bem exuberante. Né? Tá. Bom, falamos aqui, já tocamos no assunto e a gente vai para o intervalo. E no próximo bloco voltamos com câncer de pulmão. Prevenção. Acho que é o grande segredo. 2 minutos, já voltamos. O programa Falando de Saúde está retornando. Esse é o nosso último bloco. E eu estou conversando aqui com o pneumatologista Dr. Magno Zanelato. Desculpe, quase errei. Eu anunciei aqui antes de chamar o intervalo que esse bloco nós falaríamos sobre câncer de pulmão. Muitas pessoas têm essa péssima impressão que somente o fumante ativo é que pode adquirir câncer de pulmão. E não é. Explica pra gente como é que uma pessoa consegue ter câncer de pulmão sem nunca ter fumado, por exemplo. É possível porque você inala a fumaça mesmo sem estar com o cigarro na boca. Mas eu gostaria assim, de ser bem coerente nessas coisas, porque em 15 anos de profissão, a gente atende muito paciente com câncer de pulmão e a proporção assim de um fumante ter um câncer de pulmão, para o fumante ter o câncer de pulmão, é numa cifra de 35 a 40 vezes mais. A pessoa que fuma tem uma incidência de 35, 40 vezes maior do que uma pessoa que não fuma. Certo. Olha, isso é o que falam. Eu poderia dizer que talvez seja até maior do que isso, porque eu, nesses 15 anos, eu acho que eu tenho 2 ou 3 pacientes que tiveram câncer de pulmão sem ser fumante. Os outros todos fumavam. Mas eu falo do nosso alerta, doutor Magno, que muitas vezes as pessoas fumam ao lado de crianças, ao lado de pessoas que nunca fumaram, e essas pessoas ao lado estão sujeitas a receber essa intoxicação gratuitamente sem ter feito a opção de fumar. Então é importante sim, além de não fumar, evitar fumar ao lado de uma pessoa que não fuma. Olha, não foi feito um trabalho científico ainda demonstrando essa relação do tabagismo passivo com câncer de pulmão. É uma coisa meio óbvia, né? Porque você está fumando uma quantidade menor, mas você está fumando. Mas foi feito com a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a bronquite é uma delas, a bronquite e o enfisema são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, em uma população que vivia muito perto do fogão a lenha. Com a fumaça. Com a fumaça, da lenha mesmo. E delas ter uma incidência de doença pulmonar obstrutiva crônica da mesma maneira que os tabagistas têm. Então isso prova que a fumaça, mesmo passivamente, sem você estar tragando a fumaça, ela entra no pulmão e ela vai fazer aquele efeito nocivo que faz aí não só para a doença pulmonar obstrutiva crônica, como para o câncer também. Tá. O que é o câncer de pulmão, doutor Mário? Câncer de pulmão é um tumor maligno do pulmão. Vamos dizer assim que a fórmula para se ter um câncer de pulmão é assim: a pessoa tem uma tendência genética, tendência isso que ela herda, vem, a família tem um histórico de ter câncer, não precisa ser exatamente no pulmão, esôfago, mama. Ela tem um histórico, então ela tem uma genética já que traz no seu DNA lá uma tendência a ter neoplasia, associa com a fumaça, que a fumaça mais importante é a fumaça do cigarro, igual a câncer. Né? Entendi. E essa fórmula assim, tendência genética, exposição à fumaça do cigarro, num determinado período, que em geral é uma exposição de 30, 35, 40 anos. Aí a quantidade de cigarro é um fator importante, porque a pessoa pode fumar 50 anos, 2 cigarros por dia. A pessoa que fuma
25 anos, 4 carteiras por dia, fumou muito mais do que a pessoa que fumou 50 anos. Então a quantidade é um fator, quantidade e tempo, nessa formulazinha aí, igual ao câncer de pulmão. Tá. Né? Tem cura, câncer de pulmão? Depende do estágio em que você descobre, faz o diagnóstico da doença. Certo. O câncer de pulmão tem 7 estágios. O estágio 1 tem uma possibilidade de cura muito maior do que daquele paciente que descobriu no estágio 7. Na verdade não são 7, são 4 estágios, mas como são subdivididos 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B e 4, então seria como se fosse 4. Mas um que está no estágio 1 tem uma chance de cura muito maior do que aquele que descobre numa fase já onde tem não só o câncer no pulmão, mas como ele já se esparramou para outras partes do corpo. Aí é muito mais difícil a cura. E a linha de pesquisa hoje no câncer de pulmão também está visando muito o tipo, o padrão celular. Como é que tem um paciente com um determinado tipo de câncer? Nós temos basicamente 4 deles. Todos eles são agressivos. Pulmão, quando se fala em câncer de pulmão, é sempre uma neoplasia, um tumor muito agressivo. Tá. Se pega um paciente com câncer de próstata, às vezes o paciente vive 10, 15, 20, 30 anos com câncer de próstata. Certo. Fala em câncer de pulmão, ou a pessoa cura, ou a pessoa tem um período de vida curto. Né? Dependendo da fase que pega. Mas é sempre uma doença agressiva. Então, mas assim, os 4 tipos eles são muito agressivos. Mas pega um paciente que teve um adenocarcinoma, e outro paciente que teve adenocarcinoma, e um terceiro paciente que teve adenocarcinoma de pulmão. O mesmo tipo. Um faz quimioterapia e fica maravilhosamente bem, responde muito à quimioterapia. Tem outro que faz, o mesmo tipo, faz o mesmo tratamento e fica do mesmo jeito, e tem aquele que parece que não fez nada e a doença avançou demais. Tá. Então deve ter alguma coisa diferente entre eles. Então tem muita coisa a se descobrir ainda em câncer de pulmão, muita pesquisa tem. Hoje em dia se descobriu, no mesmo adenocarcinoma de pulmão, é um tipo deles, tem uma linha de pesquisa que descobriram que tem um marcador aí, IGRF. Quem marca esse marcador aí, tem esse marcador, ele responde muito bem a um tipo de quimioterápica. Ele tem uma resposta maravilhosa, apesar de ser um câncer terrível, já estar numa fase bem avançada, mas ele tem uma resposta muito boa. Então, tem essas coisas ainda para se descobrir. Tá. O tratamento, nas fases mais precoces, normalmente é cirurgia. E nas fases mais avançadas, quimioterapia. Mas você fala em cirurgia o quê? Tira um pedaço do pulmão? Tira um pulmão? Como é que é? Porque então, né, a gente não consegue imaginar uma pessoa vivendo com um pulmão só, por exemplo. Mas é tem possível. Um monte de gente aí com um pulmão só. Tá. E aí que depende de quanto que ele tem de reserva pulmonar. Certo. Normalmente o câncer também está ligado com o tabagismo. E você lembra que a gente falou da espirometria para ver quanto que ele tem de capacidade pulmonar. Certo. Então tem pacientes que às vezes aparecem, dá até uma tristeza de ver, aparece com um tumorzinho de 1 centímetro, a gente sabe que é um câncer de pulmão bem no comecinho. Não tem nenhum sinal de doença esparramada pelo corpo, está bem no comecinho. E daí você indica a cirurgia. Para operar, para o paciente poder tirar aquele pedacinho do pulmão, ele precisa ter uma reserva mínima de pulmão, para você poder mexer no pulmão dele. Certo. E daí você levar o teste da espirometria. E não tem essa força. E não tem a reserva, e daí a gente não pode operar, daí a gente tem que ir para tratamentos alternativos. Mas, às vezes, uma maneira que nos impressiona, tem pessoas que fumaram 40 anos e ainda tem 2 carteiras por dia, e ainda assim tem uma reserva tão boa que ainda permite tirar, às vezes, um pulmão inteiro. E aí a pessoa sobrevive normalmente com o outro pulmão? Com algumas limitações, às vezes, né? Dependendo. A cirurgia de pulmão,
para câncer de pulmão, em regra, ou tira... A gente tem 2 blocos de pulmão aqui. O pulmão esquerdo é como se fosse 2 blocos. E o pulmão esquerdo é como se fosse 3 blocos, sendo que 2 deles bem grande e um menor. E, em geral, onde tem o tumor, a gente tira aquele bloco. É o suficiente para você resolver o problema. Onde está o tumor, tira. E esse bloco normalmente corresponde mais ou menos à metade do pulmão. E ele não se regenera? Você não continua se regenera. Vivendo com o que sobrou, que ainda tem de reserva. Algumas vezes esse tumor está numa situação, numa localização tão danada que não nos permite tirar o bloco de cima, o bloco de baixo, o bloco do meio, do lado esquerdo, o bloco de cima. E a gente às vezes acaba tendo que tirar o pulmão inteiro. Né? Então as cirurgias, em via de regra, é a tirada da metade do pulmão ou pulmão inteiro. Em alguns casos muito selecionados, que é um câncer muito precoce e que a pessoa praticamente não tem reserva, mas ainda permite pelo menos só tirar o tumor, a gente só tira o tumor. Sem mexer no pulmão. Sem mexer naquele bloco inteiro. Tá. Doutor Magno, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja boba, mas é uma curiosidade. É possível fazer um transplante de pulmão? É possível. O transplante de órgãos aí é uma medicina lindíssima que tem, só que o pulmão é o órgão mais difícil de ser transplantado, porque enquanto os outros órgãos nossos são escondidinhos, o coração, por exemplo, o coração não tem comunicação com o meio interno, você coloca lá dentro, ele não tem comunicação com o ar. O pulmão tem comunicação com o ar. O rim também não tem. Então, além de ter aquele problema do organismo rejeitar o órgão que está sendo transplantado, você precisa fazer imunossupressor para ele, às vezes, ele aceitar aquele órgão estranho no organismo, só que você diminui a resistência da pessoa, só que ela tem o ar que é todo contaminado, é cheio de poluição, bactérias, vírus, fungos, e que você está respirando num pulmão imunossuprimido transplantado. Então, o pulmão permite transplante. Tem 2 estados aí que são os que fazem transplante no Brasil, Rio Grande do Sul e São Paulo, basicamente. E mesmo assim a quantidade de transplantes não é assim, são muito poucos órgãos doados e transplantados. Enquanto os outros órgãos têm algumas peculiaridades, os pacientes normalmente que são doadores são pacientes que estiveram na UTI, ficam algum período na UTI, e órgãos de choque sempre, o pulmão é um dos que deteriora mais rapidamente. Já fica debilitado. Que fica com infecção e tudo, e não permite fazer aí o transplante. Mas quando permite, assim, a gente tem que valorizar muito, porque são poucos órgãos para ser transplantados. E, normalmente, câncer de pulmão, infelizmente, não é algo de transplante. Normalmente, os casos de transplante são para pessoas com pulmão que perdeu completamente a sua funcionalidade, não tem mais reserva nenhuma, a pessoa é completamente insuficiente para fazer a troca de gás carbônico por oxigênio. O pulmão dela não serve para nada, vamos dizer assim, e dá para trocar os 2 por um bom, por metade de um bom que serve os 2. Entendi. Que serve pelos 2 da pessoa. Então, normalmente os casos para transplante são essas doenças ligadas ao cigarro, o enfisema e a bronquite graves, né, de uma forma avançada que a pessoa não tem mais reserva nenhuma. Pessoas que têm doenças de infância aí, são bronquiectasias, são doenças assim ligadas à hipertensão pulmonar grave, enfim, tem umas indicações restritas. Né? 70% é ligado à doença, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a doença do cigarro, bronquite crônica e enfisema. Tá. Bom, nós ficaríamos aqui mais um programa inteiro, porque a gente nem falou de todas as patologias que os pulmões podem apresentar. Mas para terminar esse programa, eu gostaria que você deixasse uma dica, uma sugestão,
Porque assim como falamos no primeiro bloco que é possível exercitar e cuidar da voz, como é possível exercitar e cuidar dos pulmões? Olha, o número um, né, 35% da população adulta fuma. Então, se a gente eliminasse o cigarro, então seria a maior medida protetiva, preventiva do pulmão, seria não fumar. Certo. Digamos aí que 50% dos problemas pulmonares estão ligados à fumaça do cigarro. Além da fumaça do cigarro, tem os poluentes, que é a fumaça do trânsito. Tem doenças que a gente não falou, que são doenças de depósito, de exposição no trabalho, a sílica, a areia, essas fibras de telha, algumas poeiras orgânicas que causam dano danado no pulmão. Com pessoas que ficam, por exemplo, mexem muito com substâncias orgânicas, dá no pulmão pena de galinha, esterco, essas coisas, às vezes fazem doenças graves no pulmão. Então, todo poluente que ele tá suspenso no ar e a gente respira, quanto menos a gente respira, melhor. Como são as bactérias, os vírus e tudo. Então, quanto mais limpo o ar, melhor. Então, evitar a fumaça do cigarro e evitar lugares que tem muita poluição, né? Isso falando de doenças da fumaça. As doenças infecciosas, elas são preveníveis. Nós temos várias vacinas aí. Nós temos vacina para os vírus da gripe, é feita anualmente aí, infelizmente limita-se uma população, mas todos, daí algumas pessoas quiserem na forma privada, quiserem adquirir tudo por conta e tudo, elas podem fazer a vacina. Vacina para pneumonia, nós temos vacina aí, a bactéria que mais faz sinusite, faz pneumonia, faz traqueobronquite, enfim, as infecções pulmonares, é uma bactéria chamada pneumococo. Tem vacinas excelentes contra o pneumococo. Tem outra vacina tipo, ela vem como cápsula, como se fosse remédio, que você toma, também é uma maneira preventiva contra outras bactérias, né? Então isso aí é também uma medida preventiva e protetiva para o pulmão. Algumas épocas do ano e tudo, se a gente for falar em doenças alérgicas e tudo, a gente vai falar assim que se afastar dos fatores difícil, claro. que então tem várias, mas assim, se a gente for falar assim de uma maneira geral, bem generalista, sim, evitar a fumaça do cigarro e fazer as vacinas contra as infecções. Você está fazendo uma prevenção aí contra assim uma grande gama de doenças que podem acometer o pulmão aí. Bom, quero dizer que foi um prazer te receber. Acredito que as pessoas de casa puderam esclarecer um pouquinho mais hoje sobre doenças respiratórias ou pulmonares. A gente pode deixar um telefone de contato, Dr. Magno, para quem está com algum problema ou quer buscar um exame? Sim, nós atendemos na clínica, na Inovare, na frente do hospital da Unimed. O telefone lá da clínica é 3026-2600, né? Mas assim, até eu gostaria de fazer uma colocação que, na verdade, problema pulmonar, tem bastante médico atendendo. Eu acho que em problemas pulmonares, parece que tosse é tudo igual. Então eu canso de atender paciente que está tossindo e já passou por 2, 3, 4 médicos. Assim, problemas pulmonares, procurar o médico do pulmão, independente de ser o Dr. Magno, tem outros 2, 3, 4, 5, 6, 7 aí na cidade e tudo, mas que tem esse enfoque de pensar nas outras doenças que não é só a pneumonia. Uma mancha no pulmão, na visão aí de 10 médicos que não tratam só de pulmão, vão sempre pensar em pneumonia. Mas no médico que pensa no pulmão, ele já pensa em mais outras 10 doenças que fazem a mesma mancha no pulmão. Entendi. Obrigada, viu? Prazer em recebê-lo. O prazer foi meu. Olha, eu acredito que hoje o programa Falando de Saúde fez um alerta, não é? Para mim, para você e para as pessoas que estão assistindo. Fique longe do cigarro, da poluição e sempre que tiver algo que está lhe fazendo mal ou persistindo por mais do que uma semana, tosses, coceiras, etc., procure um profissional.
Olha, eu tenho que terminar agradecendo a equipe da ETV que faz esse programa acontecer, agradecendo ao Armazém do Marceneiro e a Ideato Acrílicos por embelezar o nosso estúdio e ao Armazém da Moda que me veste. Agradecer muito sua audiência e esperar você na próxima terça, às 8 horas da noite, aqui com mais Falando de Saúde na ETV. Fiquem todos com Deus, obrigado pela audiência, saúde e paz. Tchau, tchau.